6 de agosto de 1945, meio-dia em Tóquio. O professor Yoshio Nishina, um dos físicos nucleares mais brilhantes do Japão, estava em seu laboratório quando recebeu a ligação que mudaria tudo. A voz do outro lado da linha tremia. Algo catastrófico havia acontecido em Hiroshima. A cidade inteira havia sido destruída por uma única bomba. Nishina pausou. Não por surpresa, mas por um terror crescente que começava a se formar em seu estômago. Por meses, ele e sua equipe haviam assegurado aos militares japoneses que os Estados Unidos não poderiam ter construído uma bomba atômica, que levaria décadas, talvez meio século, que o programa nuclear americano era propaganda, blefe psicológico para forçar a rendição japonesa. Naquele momento, com as primeiras notícias confusas chegando de Hiroshima, Nishina começou a entender a magnitude de seu erro, e nas próximas 24 horas, ele e outros cientistas japoneses descobririam exatamente o quão catastroficamente errados eles estavam. Para entender o que aconteceu naquele dia e por que foi tão devastador, não apenas militarmente, mas intelectualmente para os cientistas japoneses, precisamos voltar alguns anos. O Japão tinha seu próprio programa de armas nucleares. Não era um segredo bem guardado entre os físicos japoneses que a fissão nuclear poderia, teoricamente, produzir uma bomba de poder inimaginável. Nishina havia estudado na Europa com alguns dos maiores nomes da física nuclear. Ele conhecia Niels Bohr pessoalmente. Ele entendia os princípios teóricos. Ele sabia que era possível. O problema não era se uma bomba atômica poderia ser construída. Era quando e quanto custaria e quanta infraestrutura industrial seria necessária. Quando os cientistas japoneses fizeram seus cálculos no início dos anos 1940, chegaram a uma conclusão que parecia sólida e bem fundamentada. Construir uma bomba atômica exigiria quantidades massivas de urânio enriquecido. O processo de enriquecimento seria extraordinariamente difícil e consumiria energia em uma escala quase inconcebível. Mesmo uma nação com os recursos industriais dos Estados Unidos levaria pelo menos uma década, talvez duas, para produzir material físsil suficiente para uma única bomba. Os cientistas japoneses apresentaram essas conclusões aos militares, e os militares, desesperados por qualquer notícia encorajadora enquanto a guerra se tornava cada vez mais desesperadora, agarraram-se a elas. Se os Estados Unidos não podiam ter bombas atômicas, então as ameaças de nova arma devastadora eram apenas propaganda. O Japão poderia continuar lutando. A estratégia de defesa suicida da pátria ainda fazia sentido. Havia tempo, mas havia um problema fatal nessa análise. Os cientistas japoneses haviam subestimado drasticamente dois fatores críticos. Primeiro, a escala absoluta do compromisso industrial americano com o Projeto Manhattan. Segundo, e mais importante, a genialidade dos físicos e engenheiros americanos em resolver problemas que os japoneses consideravam insolúveis. O Projeto Manhattan não foi apenas um projeto científico. Foi uma mobilização industrial sem precedentes na história humana. Cidades inteiras foram construídas do zero em segredo. Oak Ridge, no Tennessee, uma instalação de enriquecimento de urânio que sozinha consumia mais eletricidade que toda a nação do Japão em 1945. Hanford, em Washington, produzindo plutônio em reatores nucleares que eram maravilhas de engenharia. Los Alamos, no Novo México, onde as mentes mais brilhantes do mundo trabalhavam 20 horas por dia para transformar teoria em realidade. Os japoneses não sabiam de nada disso. Seus serviços de inteligência haviam falhado completamente em detectar a escala do Projeto Manhattan. Eles sabiam que algo estava acontecendo. Havia rumores vagos, relatórios fragmentados sobre instalações misteriosas no deserto americano, mas não tinham ideia da magnitude. Quando apresentaram suas estimativas aos militares, elas estavam baseadas na premissa de que os Estados Unidos estavam trabalhando na mesma escala modesta que o próprio programa japonês. Um punhado de cientistas em alguns laboratórios, tentando resolver problemas impossíveis com recursos limitados. A realidade era que os Estados Unidos haviam investido $2 bilhões
mobilizado mais de 130 mil pessoas e construído instalações industriais que rivalizavam com as maiores fábricas de guerra do mundo. Tudo em segredo. Tudo focado em um único objetivo: construir a bomba antes que a Alemanha o fizesse. E quando a Alemanha se rendeu em maio de 1945, a resposta não foi parar o projeto. Foi acelerar. Porque agora havia apenas um alvo restante: o Japão. Então chegou a manhã de 6 de agosto. Às 8h15, hora de Hiroshima, o Enola Gay liberou Little Boy sobre a cidade. 43 segundos depois, o mundo mudou. A explosão foi além de qualquer coisa que qualquer ser humano já havia testemunhado. Uma bola de fogo mais quente que a superfície do Sol. Uma onda de choque que arrasou tudo em um raio de 3 quilômetros. Uma nuvem em forma de cogumelo que subiu 12 mil metros no céu. 70 mil pessoas vaporizadas instantaneamente. Mas em Tóquio, a 500 quilômetros de distância, ninguém sabia o que havia acontecido. As comunicações com Hiroshima haviam sido cortadas instantaneamente. Os primeiros relatórios eram confusos, contraditórios, impossíveis de acreditar. Uma cidade inteira desaparecida. Uma única bomba. Não fazia sentido. Quando a notícia chegou ao laboratório de Nishina por volta do meio-dia, sua primeira reação foi ceticismo. Tinha que haver um erro. Talvez múltiplas bombas convencionais. Talvez um acidente em um depósito de munições. Talvez histeria e exagero de observadores em pânico. Mas conforme mais relatórios chegavam, o ceticismo de Nishina começou a dar lugar a algo muito pior: medo. Um trabalhador ferroviário a 30 quilômetros de Hiroshima descreveu ver um clarão de luz mais brilhante que 1000 sóis. Um observador naval relatou uma nuvem em forma de cogumelo que parecia ter engolido a cidade inteira. Sobreviventes que conseguiram fugir falavam de pessoas que simplesmente desapareceram, deixando apenas sombras queimadas nas paredes. De um calor tão intenso que derreteu vidro e metal. De uma onda de choque que destruiu edifícios construídos para resistir a terremotos. Nishina conhecia esses sintomas. Ele havia estudado fissão nuclear por anos. Ele sabia exatamente como seria uma explosão atômica, e todos os relatórios apontavam para uma conclusão inescapável. Os americanos haviam feito isso. Eles haviam construído a bomba, e eles a haviam usado. Mas mesmo reconhecendo isso, Nishina ainda não conseguia compreender completamente como os americanos haviam superado os problemas de enriquecimento de urânio que os japoneses consideravam insolúveis por décadas. Como haviam produzido material físsil suficiente não apenas para testes, mas para uma arma real. Como haviam miniaturizado a bomba o suficiente para caber em um avião. Cada uma dessas perguntas representava avanços científicos e de engenharia que deveriam ter levado anos, talvez décadas. O governo militar japonês ordenou que Nishina liderasse uma equipe de investigação para Hiroshima imediatamente. Eles precisavam saber com certeza: era realmente uma bomba atômica ou algum tipo de nova arma convencional? Nishina reuniu sua equipe, pegou equipamentos de medição de radiação e partiu para o que restava de Hiroshima no dia seguinte, 7 de agosto. O que ele encontrou quando chegou lá não deixou dúvidas. As leituras de radiação eram inconfundíveis. Os padrões de destruição eram exatamente o que a teoria previa para uma explosão nuclear. A natureza dos ferimentos nos sobreviventes, doença de radiação que nenhuma arma convencional poderia causar. Cada pedaço de evidência confirmava o que Nishina já sabia em seu coração. Era uma bomba atômica. Os americanos haviam conquistado em 3 anos o que os japoneses haviam calculado levaria 3 décadas. Enquanto Nishina estava em Hiroshima coletando evidências, outros cientistas japoneses em Tóquio estavam desesperadamente tentando entender as implicações. Se os americanos tinham uma bomba atômica, quantas mais eles tinham? Quanto tempo levaria para construir outra? Eles poderiam produzir essas armas em série? As respostas a essas perguntas determinariam se o Japão ainda tinha alguma chance de continuar a guerra. Alguns físicos argumentaram que a bomba de Hiroshima poderia ter sido a única, que os americanos haviam gasto anos e recursos enormes para produzir esse único dispositivo como demonstração de força, que não haveria outra bomba por meses, talvez um ano.
Essa era a esperança desesperada de homens que não queriam acreditar na verdade. Mas havia físicos mais sábios, incluindo alguns que haviam trabalhado com Nishina, que entendiam a realidade mais sombria. Se os americanos haviam superado os obstáculos técnicos para construir uma bomba, eles poderiam construir mais. A parte difícil não era a bomba em si, era produzir o material físil. E se os americanos haviam resolvido esse problema uma vez, eles haviam criado uma infraestrutura industrial que poderia continuar produzindo material físil indefinidamente. Essa percepção foi absolutamente devastadora. Significava que o Japão não estava enfrentando uma arma única, mas um novo tipo de guerra. Uma guerra onde cidades inteiras podiam ser apagadas uma por uma, sem que os atacantes arriscassem um único soldado. Onde nenhuma defesa tradicional seria eficaz. Onde a coragem, o espírito de luta, a disposição de morrer pela pátria, nada disso importava contra uma arma que matava em uma fração de segundo a todos dentro de um raio de quilômetros. Então, em 9 de agosto, 3 dias após Hiroshima, a segunda bomba caiu. Nagasaki. Outra cidade. Outros 40 mil mortos instantaneamente. Outra demonstração de que os americanos não apenas tinham bombas atômicas, mas tinham múltiplas bombas atômicas e a capacidade de usá-las repetidamente. Quando a notícia de Nagasaki chegou, qualquer esperança remanescente entre os cientistas japoneses evaporou. Não era um blefe, não era uma arma única, era uma capacidade de produção contínua. Os americanos poderiam, teoricamente, destruir toda a cidade japonesa uma por uma. Tóquio, Osaka, Kyoto, todas poderiam ser varridas do mapa nas próximas semanas ou meses. Nishina retornou a Tóquio de Hiroshima em 9 de agosto, o mesmo dia que Nagasaki foi bombardeada. Ele foi imediatamente levado a uma reunião de emergência com os líderes militares. Eles queriam saber suas conclusões. Queriam saber se o Japão poderia continuar lutando. Queriam, desesperadamente, que ele dissesse que havia uma maneira de defender contra essas armas, de neutralizar sua ameaça, de continuar a resistência. O que Nishina disse a eles destruiu qualquer ilusão remanescente. Sim, eram bombas atômicas. Sim, os americanos provavelmente tinham mais. Não havia defesa contra elas. Não havia maneira de proteger as cidades. Não havia maneira de interceptar os bombardeiros antes que largassem suas cargas. Não havia maneira de sobreviver à explosão se você estivesse dentro da zona de destruição. E não. O Japão não poderia desenvolver suas próprias bombas atômicas a tempo de fazer diferença. Levaria anos, possivelmente décadas, e o Japão não tinha anos. Talvez não tivesse nem semanas. A reação dos militares foi complexa. Alguns se recusaram a acreditar. Insistiram que tinha que haver uma maneira de continuar lutando. Outros, os mais sábios, ou talvez simplesmente os mais exaustos, começaram a aceitar a realidade inevitável. A guerra estava perdida. Não apenas perdida no sentido de que o Japão não poderia vencer, mas perdida no sentido de que continuar lutando significaria a aniquilação completa da nação. Para Nishina e seus colegas cientistas, havia outra dimensão de horror. Eles haviam falhado. Não apenas em construir suas próprias armas atômicas, mas em entender o que era realmente possível. Eles haviam feito cálculos, apresentado relatórios confiantes, assegurado aos militares que os americanos não poderiam ter bombas atômicas. E estavam errados, catastroficamente, terrivelmente errados. O peso dessa falha era quase insuportável. Quantas decisões estratégicas japonesas haviam sido baseadas na premissa de que não havia bomba atômica? Quantas oportunidades de negociar a paz haviam sido perdidas porque os líderes japoneses acreditavam que ainda tinham tempo, que ainda podiam infligir baixas suficientes para forçar os americanos a um acordo? Se os cientistas tivessem previsto corretamente o que os americanos podiam fazer, a guerra poderia ter terminado meses antes, salvando centenas de milhares de vidas. Mas a falha não foi apenas de cálculo científico, foi uma falha de imaginação. Os cientistas japoneses não conseguiram imaginar a escala do compromisso americano. Não conseguiram conceber que uma democracia mobilizada para a guerra total poderia alcançar o que parecia impossível. Eles projetaram suas próprias limitações,
sua própria escassez de recursos, sua própria situação desesperada no inimigo, e presumiram que o que era impossível para o Japão seria igualmente impossível para os Estados Unidos. Essa era uma lição sobre mais do que apenas ciência ou engenharia. Era uma lição sobre a perigosa ilusão de espelhar, sobre o erro de presumir que seu inimigo enfrenta as mesmas limitações que você, sobre como suas próprias fraquezas podem cegá-lo para as forças dos outros. Nos dias após Nagasaki, enquanto o imperador Hirohito tomava a decisão de se render, os cientistas japoneses tentavam processar o que havia acontecido. Alguns mergulharam em depressão, outros em negação. Nishina, para seu crédito, enfrentou a realidade de frente. Ele reconheceu o erro. Ele entendeu que havia subestimado não apenas a capacidade técnica americana, mas a vontade e determinação de uma nação inteira focada em um único objetivo. Anos depois, quando historiadores da ciência entrevistaram Nishina sobre esse período, ele falou com notável honestidade sobre a falha. Ele explicou como os cientistas japoneses haviam feito suposições razoáveis, baseadas nas informações que tinham, mas falharam em considerar variáveis que estavam fora de sua experiência. Eles não tinham contexto para entender o que um programa nuclear com recursos praticamente ilimitados poderia alcançar. Mas havia outro aspecto dessa história que Nishina mencionou apenas brevemente, mas que ressoa através dos anos: a humildade científica, a compreensão de que não importa quão brilhante você seja, não importa quanto você estudou, você pode estar errado. E quando você está errado sobre algo tão fundamental quanto a capacidade do seu inimigo de produzir armas de aniquilação em massa, as consequências não são acadêmicas, são medidas em cidades destruídas e centenas de milhares de mortos. Os cientistas americanos que construíram a bomba atômica tinham suas próprias dúvidas e medos. Muitos deles, incluindo Robert Oppenheimer, o diretor científico do Projeto Manhattan, lutaram com as implicações morais do que haviam criado. Alguns se tornaram defensores ardentes do controle de armas nucleares após a guerra. Outros carregaram a culpa pelo resto de suas vidas. Mas pelo menos os cientistas americanos haviam entendido corretamente o que era possível. Eles haviam empurrado os limites do conhecimento humano e da capacidade de engenharia e provado que uma bomba atômica poderia ser construída em anos, não décadas. Os cientistas japoneses, igualmente brilhantes em muitos aspectos, haviam falhado nesse julgamento crucial, e essa falha teve consequências históricas. A história das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki é geralmente contada do ponto de vista das vítimas, e com razão. O horror daquelas armas, o sofrimento que causaram, as questões morais que levantam, tudo isso merece ser lembrado e refletido. Mas há também essa outra história, menos conhecida, sobre os cientistas de ambos os lados. Os americanos que conseguiram o impossível. E os japoneses que não acreditaram que o impossível poderia ser alcançado até que fosse tarde demais. 6 de agosto de 1945 foi o dia em que o mundo entrou na era atômica. Mas também foi o dia em que um grupo de físicos brilhantes no Japão enfrentou a realização mais dolorosa que um cientista pode ter. Que eles haviam estado terrivelmente, catastroficamente errados. E que seu erro havia custado à sua nação qualquer chance de evitar a devastação que se seguiu. A lição de Hiroshima para os cientistas japoneses não foi apenas sobre física nuclear ou capacidade industrial. Foi sobre a perigosa arrogância de subestimar seu adversário, de presumir que suas próprias limitações eram universais, de confundir o que era difícil com o que era impossível, e de esquecer que na guerra, como na ciência, ser brilhante não é suficiente se você está trabalhando com premissas fundamentalmente falhas. Hoje, quando olhamos para trás para aquele dia de agosto de 1945, tendemos a focar nas implicações políticas e militares, em como as bombas atômicas terminaram a guerra, em se foram moralmente justificadas, em como elas moldaram a Guerra Fria que se seguiu. Mas há também essa história paralela dos cientistas que não acreditaram que poderia ser feito até que foi feito, e que tiveram que viver com as consequências dessa descrença pelo resto de suas vidas. Se você chegou até aqui, está pronto para explorar mais histórias fascinantes sobre os momentos decisivos que moldaram nossa história.
Preparamos outro vídeo cuidadosamente selecionado que vai expandir essa jornada pelos eventos que transformaram o mundo. Não deixe passar essa oportunidade. Clique agora no vídeo que aparece na sua tela e continue descobrindo as histórias extraordinárias que mudaram o curso da humanidade.